Olha, meu caro Giovanni Afonso, o torcedor do Santos ontem vaiou o Santos no final da partida, né, Giovanni? O que percebemos é um clima que foi um dos climas mais favoráveis que eu já vi recentemente na Vila Belmiro, né? Era um clima realmente muito gostoso, claro, muito movido aí por uma possível chegada do Neymar. Ontem era uma Vila Belmiro que pulsava, o torcedor apoiou do primeiro ao último minuto, mas veio aquele balde de água fria com o segundo gol do Palmeiras, o gol da virada, e ali muita frustração na Vila Belmiro. Tivemos ali até uma pequena confusão na nossa frente ali com alguns torcedores, né, que discutiram ali após a partida. Vimos ali alguns torcedores xingando os jogadores no final do jogo, muito por conta desse histórico que você falou, né, Giovanni Afonso? O histórico recente entre Santos e Palmeiras. O Abel chegou ao Palmeiras em 2020 e de lá pra cá o Palmeiras realmente tem feito do Santos um grande freguês. Agora, meu caro Giovanni Afonso, foi justo o resultado da partida? Santos 1, Palmeiras 2, Giovanni Afonso? Justo sim, Marcão. Acho que o Palmeiras foi superior, mereceu vencer. Talvez, Marcão, um empate ali poderia ser um resultado também justo, né? Pelo o que o Santos fez ali no começo do primeiro tempo, estava ganhando, teve muitas chances de contra-ataque ali na segunda etapa que não conseguiu matar o jogo, mas o Palmeiras foi melhor ao longo da partida, né? O Santos começou enérgico ali, muito pelo que você falou, Marcão. Fazia tempo que eu não via uma Vila Belmiro jogando junto com o time. Ontem ali foi praticamente o primeiro tempo todo ali de incentivo, empurrando o time para frente, que surtiu efeito, né? Ali na cobrança de falta do iluminado Guilherme, ela bateu na barreira e entrou, e o Santos, mesmo fazendo o primeiro tempo um pouco abaixo do que o seu adversário, conseguiu ir para o intervalo vencendo, né? E ali voltou para o segundo tempo, aí a vaca foi para o brejo, né, Marcão? O Santos perdeu em qualidade com as mudanças e perdeu fisicamente ali. Era nítido que o Palmeiras, com a garotada que entrou no segundo tempo, tava voando ali, estavam inteiros, pareciam que era começo do jogo, e o Santos parecia que vinha de uma maratona de 20 jogos em sequência, né? Então faltou ritmo e ali o Palmeiras buscou a virada, né? Primeiro com o gol do Thales de cabeça ali, mais um gol de bola aérea, vamos falar mais adiante, o Caixinha falou sobre essa questão, e depois uma bola ali, Marcão, que é totalmente essa fase do Palmeiras, porque o Richard Rios acertar um chute daquele, a bola desviar, depois até dei uma olhada nos melhores momentos, a bola desviou no Zé Ivaldo e entrar justamente no cantinho direito ali do Gabriel Brazão, só mostra como tem talvez alguma coisa superior envolvendo os clássicos de Santos e Palmeiras, Marcão. Mas como você me perguntou, analisando um jogo como um todo, talvez o Santos poderia ter uma sorte melhor e ter saído com empate. Mas quem jogou melhor, quem mereceu mais o resultado, de fato foi o Palmeiras, Marcão. O Palmeiras foi melhor que o Santos Futebol Clube durante todo o jogo, né? E ficou evidente a diferença, primeiro, de elenco das duas equipes, né? O Palmeiras tem um elenco mais forte que o do Santos Futebol Clube, melhor treinado. Todas as peças que o Abel Ferreira colocou entraram bem, mesmo os garotos, e no Santos não. Eu acho que ontem, primeiro, né, eu tenho gostado muito do trabalho do Pedro Caixinha e gostei mais ainda da entrevista dele, né? Eu não gosto de analisar treinador aqui por entrevista, né? Porque senão a gente não contrata treinador de futebol e contrata coach, né? Tem um monte de cara falando bonito aí, né? Eu não gosto de analisar entrevista de treinador. Só que eu tenho gostado daquilo que eu tenho visto do Pedro Caixinha e tenho gostado do discurso dele. Ontem ele foi duro, foi firme, né? Não estava contente, porque se nós temos ontem no banco de reservas um Carille, um Marcelo Fernandes, esses treinadores que passaram pelo Santos recentemente, esse treinador ontem estava lá valorizando, né, a derrota do Santos só por 2-1 para o Palmeiras. Em nenhum momento você ouviu ontem o treinador Pedro Caixinha dizer que o Santos perdeu para o Palmeiras porque o Abel Ferreira está lá há 4, 5 anos. Porque o Palmeiras tem mais investimento que o Santos Futebol Clube. Pelo contrário. O Pedro Caixinha estava insatisfeito com aquilo que viu e falou muitas verdades na entrevista coletiva, inclusive do senhor Soteldo. Que todo mundo sabe a realidade sobre o Soteldo. Muitos se enganam. Muitos criam um ídolo de mentira, que é o Soteldo. Ele é um bom jogador, legal, o elenco do Santos é nivelado por baixo, nós já sabemos disso,
E aí o Soteldo, com essa dificuldade que nós temos em termos técnicos, ele acaba se sobressaindo e a gente fica abraçado com o Soteldo. Que em jogo grande não vai. Foi assim no Santos, foi assim no Grêmio, vai ser assim sempre. Soteldo é cabelinho loirinho, é baixinho, é engraçadinho. Mas em jogo grande, meu amigo, não vai. Quem vai é o Guilherme. Quem vai é o Escobar, quem vai é o Schmidt. O Soteldo brinca, dança, pisa na bola. Em jogo grande, vira um gatinho. E ontem o Santos perdeu na bola para o Palmeiras e perdeu fisicamente para o Palmeiras. Então, acho que algumas lições ali, elas ficam claras, na minha opinião. Primeiro, Caixinha é bom treinador, mas não é mágico e ontem mexeu mal. Você não pode, em determinado momento do jogo, ter o Wendel Silva, Lucas Braga e Rainer jogando junto. Não vai dar nada. Aliás, o Rainer e o Braga chegaram a estar juntos em campo? Acho que não, né, Giovanni Afonso? O Rainer entrou no lugar do Braga, não é isso? Exato, Marcão. O trio junto não chegou a jogar, chegou a ser Wendel Silva e Lucas Braga e depois Wendel Silva e Rainer, mas o trio parada dura em conjunto, estes não tivemos a oportunidade de ver juntos, Marcão. Mas o ponto é esse, veja, é muito jogador mais ou menos junto, entendeu? Veja, o Santos fica refém de jogador mediano em jogos importantes. O Rainer, ele já é ruim como lateral, cara. Você colocar o Rainer de ponta, é sinal que vai dar M. Esse Wendel Silva, cara, é fraquíssimo. Ele é fraquíssimo. Ele se posiciona mal, tecnicamente é ruim, ele não tem biotipo de centroavante. Eu não sei o que esse cara é. Se ele é centroavante, se ele é segundo homem de ataque, se ele é atacante de beirada, eu não sei, cara. Ele é fraco. O que eu sei é que ele é fraco. E a gente tá, de fato, acreditando que o Wendel Silva vai resolver os problemas do Santos. Então, eu acho que o jogo de ontem não quer dizer que o Caixinha é ruim, que não serve para o Santos, como eu tenho ouvido de alguns. Pelo contrário, continuo acreditando que o Caixinha é bom treinador e, de alguma forma, está mudando muita coisa no Santos. Só que é o seguinte, precisamos de contratações. E outra coisa, escancara mais uma vez a morosidade dos processos do Santos. Gente, não é possível. O jogador no Santos é contratado e só joga em 60 dias, cara. É pior do que concurso público, que você vê que você passou e só assume daqui tanto tempo. É o Santos. O Santos é pior que concurso público, cara. Não é possível que você contrata o Tiquinho Soares, não tem previsão para jogar, o Barreal chega machucado, hérnia, não sei da onde. Ignal. Ignal. Pô, e outra coisa, cara, o torcedor do Santos tá virando expert, Giovanni Afonso, em doença, cara. A gente sabe de tudo quanto é doença, porque cada jogador tem um problema. Então o Santos já contrata jogador machucado, o outro tem problema contratual. O Corinthians contrata hoje um jogador, amanhã o cara tá jogando. O tal do Memphis Depay veio não sei de onde, tava jogando na Espanha. É holandês. Chega no Brasil e joga. Eu não sei o que acontece no Santos, cara. Então são algumas situações que incomodam demais e o torcedor tem toda a razão de estar chateado. Então, Giovanni, resultado justo na Vila Belmiro. Quero destacar aqui o Gonzalo Escobar, que fez uma grande partida. Quero destacar o João Schmidt, que fez uma grande partida. O Guilherme, que mais uma vez não fugiu da luta, é protagonista, enquanto os confetes são jogados para o Soteldo. Quem brilha, quem se destaca é o Guilherme. Parabéns aos 3 jogadores. E quero destacar também o Zé Ivaldo, que ontem fez uma boa partida, Giovanni Afonso. Concordo com você, eu acho que esse é um top 4, né? Para mim, o Guilherme ontem foi o melhor em campo, Marcão, porque além de estar numa fase iluminada, ontem ele acertou praticamente tudo que tentou ali, todas as jogadas. Claro que no final do jogo faltou perna, mas aí a gente não sabe até que
até que ponto a culpa é dele, né, Marcão? Aparentemente os jogadores do Santos não estão aguentando o tranco, né? Não sei se é a intensidade dos treinos do Caixinha, que eles não estavam adaptados. Ontem, inclusive, o Caixinha disse que nesses 3 primeiros jogos, em todos, o Santos superou as quilometragens que tinha na Série B. Então é um time que está correndo a mais nos jogos e os jogadores estão sentindo. E o Guilherme é um deles, um cara que não é substituído, não foge à luta, como você citou, mas no final das partidas acaba deixando por essa parte física. Mas enquanto ele teve pulmão, enquanto ele teve perna, para mim foi o melhor em campo do Santos ontem. O Escobar, que é um raçudo ali, é um cara que tem alma dentro de campo, marcou muito bem o Estevão ali. O Estevão teve uma ou outra jogada perigosa porque o Gonzalo Escobar não deixou. Então, partidaça desse lateral esquerdo, que muitas vezes é esquecido, mas ali tem que ser valorizado porque é um cara que se entrega sempre mais do que os outros. E a dupla de zaga não comprometeu, né, Marcão? Ali o Zé Ivaldo e o João Basso não são grandes jogadores, né? Mas quando eles não conseguem, pelo menos não comprometer, acabam ali sendo um dos melhores em campo numa noite tão apagada de todo o time, né, Marcão? Então é complicado, Marcão. Ontem eu fiz um comentário ali e eu vi que muita gente comentou sobre isso, sobre o desempenho do Santos, né? Assim, eu sigo sendo um defensor do trabalho do Caixinha, eu sigo achando que ele é o nome ideal para o Santos. Vi que o torcedor tá fechado com Caixinha, inclusive tá subindo aí uma hashtag nas redes sociais, que é hashtag fechados com Caixinha. Então eu acredito que 99% do torcedor ainda quer a permanência do treinador português, apesar ali de uma derrota num clássico. A gente sabe que normalmente mexe muito com o emocional do torcedor. Mas é fato que a gente precisa apontar os erros, Marcão, porque o Santos não jogou bem em nenhum dos 3 jogos. Eu acho que dá pra gente diagnosticar o problema. O problema se chama elenco. O Santos não mudou praticamente o seu time da Série B para a Série A. O que a gente teve de mudança? Saída do Juliano e do Otero para as chegadas do Tassiano e do Lucas Braga? Será que melhorou alguma coisa com essas mudanças? Acredito que o Tassiano no Juliano melhorou um pouquinho e o Braga pro Otero claramente uma discrepância enorme de qualidade. Os outros reforços não conseguem jogar, tem o Zé Ivaldo ali, enfim, é um time que não mudou da Série B para a Série A. O Santos está jogando esses primeiros jogos do Campeonato Paulista com o time que jogou a Série B e teve dificuldades dentro de uma Série B, Marcão. Então precisa contratar. O Caixinha tem boas ideias, o Caixinha sabe o que está acontecendo, sabe onde estão os problemas dentro do CT Repelé, mas falta peças, faltam limões ali que a diretoria precisa acelerar para contratar e também acelerar para botar em campo, porque como você bem falou, tudo no Santos vira novela, é jogador que vem com hérnia, é outro jogador que não consegue ser registrado, enfim, precisam dar condições para o Caixinha desempenhar o seu trabalho. Você falou aí sobre a campanha. Qual que é a campanha do Caixinha aí na rede social, Giovanni Afonso? Fechados com Caixinha. Tô vendo muita gente com essa campanha aí nas redes sociais. Eu tô dentro dessa campanha Fechados com Caixinha, né? Concordo plenamente com isso. Agora, ele errou demais ontem, hein? Eu tô dando até uma zapiada aqui no Twitter. Nós chegamos ontem por volta das 3h30 da manhã em São Paulo após a partida, então deu pouco tempo ali, né? A gente precisa descansar para que hoje a gente consiga fazer esse trabalho para todos vocês. Mas eu confesso que não vi muito, né, a repercussão de outros colegas ontem após a derrota. E eu tô dando uma zapiada rapidinho aqui e é praticamente unânime, né, que o Caixinha ontem errou nas mudanças. E eu concordo com tudo isso, né? Eu acho que o Caixinha ontem mudou mal o Santos Futebol Clube. Acho que ele não foi feliz nas mudanças. Poderia... É claro, o Santos tem menos alternativas em termos de elenco do que o Palmeiras. Sim, é verdade, mas o Palmeiras apostou em jovens jogadores desconhecidos também, né? Entrou o tal do Luigi, onde ninguém conhecia o tal do Luigi. Entrou um outro jogador que jogou pela esquerda, Giovanni Afonso. O Alan. Entrou o tal do Alan, ninguém conhecia o tal do Alan. Então ele poderia ter colocado o Miguelito, poderia ter colocado o Gabriel Bontempo, poderia ter buscado alternativas diferentes. O tal do Patrick, cara, eu vou colocar isso de novo na pauta aqui. O Patrick não era um jogador ontem mais interessante para entrar do que, por exemplo, o Tomás Rincon, do que, por exemplo, o Rainer? O Tomás Rincon entrou, até vi alguém falando aí que o Tomás Rincon jogou bem, respeito, mas o Tomás Rincon entrou ali, não tinha muita função para o Tomás Rincon, entendeu? Não tinha, entrou ali, talvez o Schmidt estava desgastado fisicamente, mas eu teria deixado o Schmidt era um dos melhores da partida.
Então, a verdade é o seguinte, eu acho que o Pedro Caixinha ontem foi mal no jogo. Você não pode querer mudar o jogo com jogadores como Braga, como Rainer, como o Wendel Silva. Você não muda jogo nenhum. Principalmente quando na outra ponta você tem um treinador como Abel Ferreira, que vê bem o jogo, tem uma leitura de jogo excelente e tem o elenco que o Palmeiras tem também na outra ponta. Então, acho que o Caixinha foi mal ontem. Que sirva de aprendizado também para ele. Não entro aqui nessa linha de fora caixinha, isso aí é balela. Eu gosto do Pedro Caixinha, é bom treinador. O Santos ontem teve dificuldades, mas enfrentou o Palmeiras de igual para igual. É notório que o elenco do Santos Futebol Clube é inferior ao Palmeiras, mesmo com o Palmeiras jogando com o time B. O elenco do Santos é inferior ao Palmeiras e a diferença ontem foi minimizada. Por quê? O Santos estava bem defensivamente. Vamos aos números da partida, Giovani. Palmeiras 2, Santos 1. Vamos lá, Marcão. Em posse de bola, o Palmeiras foi superior, 55% contra 45% do Peixe. Finalizações, o Santos finalizou 9 vezes, 3 em direção ao gol, contra 17 finalizações do Palmeiras, 4 em direção ao alvo. Em escanteios, 4-5 a favor do Palmeiras. Em faltas, 15-8 a favor do Santos. E nos passes, o Santos trocou 358, com 78% de acertos, contra 428 da equipe do Abel, com 83% de aproveitamento, Marcão. Perfeito. Aí os números da partida, o Palmeiras teve maior posse de bola, teve maior finalização, teve maior quantidade de escanteios. O Palmeiras trocou mais passes do que o Santos, teve maior índice de acerto. Isso mostra que o Palmeiras foi melhor no jogo comparado ao Santos. Então o resultado foi justo. É claro que o Giovani foi feliz aí, que o Santos poderia ter tido uma sorte melhor, poderia ter saído com empate. Em alguns momentos ali, poderia até ter virado ou feito o segundo gol em contra-ataques, que nós erramos o último passe. Então, o Santos não teve a sorte num clássico importante como o de ontem. Mas que o resultado foi justo, eu acho que isso não resta dúvida. Ó, Elizabeth Moraes está dizendo o seguinte: aqui mesmo no Varanda diziam que o Escobar não era jogador para a Série A. Para mim é o melhor jogador do Santos. Elizabeth, olha, eu não sei. O Varanda é composto por vários integrantes, né? Mas não cabe a mim, né? Não cabe a mim. Né? Eu já recebo um monte de críticas aí por alguns casos, né? O Tassiano, por exemplo, se o Tassiano não jogar bem no Santos, e até agora não jogou nada, ontem para mim também não jogou, por mais que se machucou com 18 minutos, mas até aquele momento não vinha bem no jogo. Se o Tassiano não for bem, eu aceito as críticas. Eu disse e reforço aqui que eu acho que o Tassiano é bom jogador, mas não está jogando nada no Santos. Agora, sobre o Gonzalo Escobar, eu sempre deixei muito claro que eu gosto do Gonzalo Escobar e que é um jogador importante, é um jogador necessário. Giovani tem a mesma opinião. Eu não lembro a opinião do Elias Cabrini Russo sobre o Gonzalo Escobar, né? Mas o único que critica o Gonzalo Escobar aqui com veemência é o Santástico. É a opinião dele, a gente respeita, tá bom? Mas quando é algo que a gente fala, eu não tenho problema nenhum de assumir, né? Já errei várias vezes e vou continuar errando porque eu coloco minha opinião, tá? Então, se o Tassiano não for bem, podem brincar aí, me encher o saco. Eu realmente sempre gostei do Tassiano e acho que é um jogador que pode dar certo no Santos, mas que tá mal demais. Aliás, Tassiano machucado, hein, Giovani Afonso? Sim, Marcão. Tassiano machucado. Ontem ele foi substituído aos 18 minutos do primeiro tempo, começou como titular, até num posicionamento diferente, né, Marcão? Ali mais aberto pela direita e o Soteldo continuando por dentro ali, mas aos 18 minutos ele sentiu, foi substituído, dando vaga para o Lucas Braga. E ontem o Santos, em nota, disse o seguinte: o meia atacante Tassiano sentiu dores na região posterior da coxa esquerda e será reavaliado nesta quinta-feira. Então, dores na região posterior da coxa esquerda, claramente um problema muscular que, olha, Marcão, ele será reavaliado. A gente não sabe qual é o grau da lesão, mas pelo conhecimento, pela experiência que a gente tem no futebol, eu diria que pelo menos uns 2 jogos fora ali para o Tassiano, talvez voltando só no clássico contra o São Paulo, Marcão.